Ora viva, muito boa noite, caros telespectadores, caros internautas que nos acompanham a partir das diversas plataformas que o nosso canal dispõe a perfeito. Está no ar o Análise Econômica, quarta-feira sim, espaço de análise e debate de eventos econômicos nacionais e internacionais que impactam na vida do caro concidadão a partir de casa. Hoje vamos discutir o nosso programa em duas frentes. Vamos primeiro falar sobre a província de Cabo Delgado, em particular a exploração de óleo e gás e a concessão de uma segunda plataforma de exploração de gás natural liquefeito, plataforma semelhante à que já está a explorar gás na província de Cabo Delgado desde novembro de 2022. Vamos também no programa 2 fazer referência ou abordar um pouco sobre o pronunciamento da CTA em relação a este novo financiamento do Compacto 2, financiamento que é financiado, passa a redundância, financiado pela Millennium Challenge Corporation, numa ordem de 500 milhões de meticais, valor este que será aplicado quase todo na sua totalidade na província de Cabo Delgado, aliás, na província da Zambésia, em que tem como principal foco as áreas da questão de reabilitação de vias de acesso, questões de transporte e conectividade das áreas de comunicação. No final do programa vamos também abordar um pouco sobre o atraso de salários na função pública e o seu impacto para a nossa economia. Hoje temos como nosso convidado o já residente Gino Comando, que vai nos ajudar a perceber os temas a qual trazemos para a proposta de análise. Gino, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito boa noite, Salvado. Boa noite a todos os telespectadores, internautas que nos assistem através das diversas plataformas digitais e muito obrigado. Gino, começamos exatamente a nossa semana com uma notícia não tão quanto boa, dada pelo Banco Central sobre o aumento da taxa de juros de referência, taxa de juros de mercado, que é a Prime Rate, que é determinada, de certo modo, pela Associação Moçambicana dos Bancos, que pode também nos criar alguns problemas, como fazíamos referência na semana passada. Sim, olha, eu por acaso também tive este informe e a dado momento sente-se aqui que a relação entre os bancos comerciais e o Banco Central está uma relação beliscada. Exato. Aliás, como já fazíamos referência na semana passada, com as medidas compulsivas que o Banco Central tem tomado, de certo modo os bancos ou tinham que se agregar para fazer resposta a isto, ou alguns deles colapsariam na economia. Exato. Então, esta relação é beliscada. Numa economia do mercado, este posicionamento não é um posicionamento saudável, porque no final do dia quem paga é o consumidor final. Com relação a esta medida, o que é que vai trazer? O dinheiro vai estar mais caro. Exato. O dinheiro vai estar mais caro e, por tabela, os produtos e serviços bancários também estarão mais caros. Vou falar de coisas simples, como por exemplo as taxas, os encargos, impostos de selos, ou seja, tudo aquilo que constitui mais-valia para o banco vai ter um valor acrescentado para poder compensar o pagamento para poder compensar o aumento feito sim pelo Banco Central. Então, mais uma vez, o dinheiro está cada vez mais caro e prejudicando o funcionamento da própria economia. O funcionamento da própria economia. Hoje, houve aí uma especulação com a aprovação da tabela salarial única, em que os consumidores finais, que neste caso são os funcionários do Estado, com o incremento da tabela salarial única, quer dizer que a sua capacidade de endividamento aumentou. Exato. Isto naturalmente iria haver uma corrida aos bancos em busca de recursos, em busca de mais financiamento. Exato. E os bancos comerciais sairiam a ganhar. Por quê? Porque os seus clientes teriam maior poder de compra e o Banco Central não mudaria tanto naquilo que é a sua política, porque este incremento só beneficiaria aos bancos comerciais. Exato. Gino, mas vamos ao nosso primeiro tema de painel, que está exatamente correlacionado também com o financiamento e a economia, e neste caso é um financiamento que vem diretamente dos Estados Unidos, da Millennium Challenge Corporation, num valor de quase 500 milhões de meticais, que é focado para a província da Zambésia,
que é designado por Compacto 2, já aconteceu o Compacto 1, e o setor privado sente-se animado com estes valores? Bom, eu já conheço as ações do Millennium Challenge Account a nível de investimentos. Naturalmente que é um alívio para o setor privado para ir buscar recursos para poder desenvolver as suas atividades, construção de infraestruturas e melhorar aquilo que é a sua cadeia de negócio. Agora, tem uma questão aqui que eu coloco. O porquê da província da Zambésia e não, por exemplo... sim, já faz muito sentido. Por quê? Porque a província da Zambésia foi assolada recentemente pelo ciclone Fred. Agora já faz muito sentido. Eu queria questionar o porquê... Mas as outras províncias, existem também províncias que foram afetadas? Não, mas tivemos o Idaí, por exemplo, a questão do Kenneth e o Idaí, na Beira, houve uma linha de financiamento para apoiar a reconstrução das infraestruturas. Então, sim, faz muito sentido agora a questão da Zambésia. Ou seja, mas é justo que esta linha de financiamento, por exemplo, só financie empresários locais? Sim. Como eu já havia dito, antes não estava a buscar a lógica, mas dei-me conta agora que sim, este financiamento vai de encontro com aquilo que é a necessidade do próprio país. Por quê? Porque o Estado não tem capacidade de poder financiar a economia, não tem capacidade de poder financiar as pequenas e médias empresas e não tem capacidade de dar celeridade à reconstrução da própria Zambésia face às intempéries. Então, este financiamento eu olho com bons olhos, olho este financiamento sim como uma luva, como um balão de oxigênio para a comunidade empresarial. Sim, faz todo sentido. Mas Gino, neste momento olhando para aquilo que é a realidade da Zambésia, mas também de todo o país, quais podem ser as áreas prioritárias para os 500 milhões de meticais? Fala-se muito da questão da resiliência das mudanças climáticas, mas em termos concretos. Bom, a Zambésia tem um grande potencial na agricultura. Naturalmente que o maior investimento para mim devia ser na agricultura. Agora, a questão aqui que prende-se é a capacitação. Nós sabemos, o grande desafio que o nosso país tem é a capacitação. Capacitação do capital humano, neste caso. Capacitação do capital humano. Nós temos esse déficit a nível da capacitação do capital humano. Enquanto nós tivermos esse déficit a nível da capacitação do capital humano, não poderemos atingir os objetivos pré-estabelecidos, seja pelo FMI, pelo Banco Mundial e as demais organizações. Mas qual é a linha aqui que o Maio vê que possa talvez trazer este elemento de capacitação como uma das perspectivas de financiamento e que salvaguarde aquilo que são as características originais do nosso país? Porque, por exemplo, quando faz referência à capacitação do capital humano, tem muito a ver com o fato de Moçambique ter a maior parte da sua população não analfabetizada, a população analfabeta neste caso, e ser difícil criar este equilíbrio desta linha de financiamento e pessoas que estejam relativamente desqualificadas. Como é que nós podemos criar um equilíbrio? Através do financiamento de iniciativas locais. Porque existe aqui um conceito de desenvolvimento local sustentável. Este é um conceito que a nível da Europa, a nível da Ásia, é muito aplicado. Ou seja, não vai se buscar aqui um plano ad hoc, não vai se buscar aqui um projeto de sucesso que não esteja ajustado àquilo que são as iniciativas locais. Nós sabemos muito bem que a nível da Zambésia o negócio de taxi-mota, o negócio de motocicletas é uma característica e é uma das principais fontes de renda de várias famílias. Então, quer dizer que a área de transportes na Zambésia é uma área que... Exato, e faz parte de um dos complaints deste projeto, a questão de transportes. Vai dar, porque vai dar, faz parte da realidade, 2, porque vai dar oportunidade às iniciativas locais, aos pequenos empresários poderem melhorar a sua frota de transportes ou criar uma linha diversificada em termos daquilo que é o transporte. Então, este é um dos aspectos. Falamos da questão aqui, estamos naquilo que é o desenvolvimento local. Quando nós buscamos o desenvolvimento local, temos que ir de encontro. Quais são as atividades com maior frequência, quais são as atividades com de maior rendimento
que as populações elas têm. Eu falei, por exemplo, da agricultura. Exato. É uma agricultura de enxada de cabo curto, é uma agricultura de subsistência, mas a agricultura e a pesca são um dos setores em que a província da Zambésia ela tem Tem potencial. potencial e deve criar condições. Mesmo, por exemplo, se a memória não me traz, acho que Exato. a macadâmia é exportada através da Zambésia. Exato. Então tem vários... Tem a macadâmia, tem a questão também do chá do gurua, da Sim, província sim, de tem- Zambésia, então- que tem uma grande influência a nível então- nacional e global. Os resultados do projeto sustenta que não deixam mentir. A nível da Zambésia, eles têm resultados palpáveis. Então, eu acho que deve sim ir buscar aquilo que são as iniciativas locais e potencializar essas iniciativas locais. O grande erro, não vou chamar erro, o grande desafio desses projetos é que estes valores devem estar acomodados de acordo com o compliance, de acordo com a visão, de acordo com os indicadores do financiador. E que muitas Exato. das vezes esses indicadores, estes compliance, não estão ajustados à nossa realidade. Então, há este desafio. Mas como é que o governo entra neste tipo de situações para tentar criar um equilíbrio? Eu faço muito referência da questão do equilíbrio porque acho um ponto relevante no contexto nacional, olhando para as nossas características, olhando para as nossas necessidades. É verdade que necessitamos de investimentos, mas esses investimentos devem muito se adequar àquilo que é a nossa característica. Bom, aqui o governo podia entrar de uma forma muito simples, que é melhorar o processo de transparência na governação, melhorar o processo de transparência na prestação de contas. Repare, eu tive a oportunidade de trabalhar com umas ONGs em que promoviam o negócio de frutícolas, né? Exato. De citrinos e por aí em diante. O que é que fazem essas ONGs? Elas encontraram um broker, essas mesmas ONGs financiam o broker faz a distribuição de sementes, faz a distribuição de sementes, organiza fertilizantes, organiza os pequenos sindicatos, as cooperativas, os agricultores. E o que é que eles fazem? Eles depois financiam a mesma atividade, controlam todo o processo e no final do dia compram aquilo que é a produção nas pequenas cooperativas. Exato, uma estrutura mais organizada. É uma estrutura mais organizada, ou seja, as cooperativas já têm onde deixar a sua campanha, já têm onde deixar a sua safra final e a um preço competitivo do mercado. Isto por quê? Porque existe aqui um broker que garante os interesses do investidor. Exato. Enquanto nós tivermos uma situação em que as lideranças no processo de transparência, de prestação de contas, tem um déficit, estes mesmos financiadores terão sempre dificuldades, estarão sempre receosos de poder entregar ao executivo. Dizer, olha, Exato. Nós temos este fundo que é para esta finalidade. A falta de transparência acaba minando a confiança dos demais autores. Mas, Gino, neste momento, só para fechar neste primeiro tema, este financiamento, nesta dimensão, acredita que tem que estar sob gestão do governo ou sob uma entidade privada? Não, eu parto sempre do princípio que tem que estar sob uma entidade privada. Mas, Gino, olhando para aquilo, talvez a entidade privada não tenha tão conhecimento daquilo que são as necessidades e características do nosso país, os principais desafios neste momento, isso esteja na alçada do governo e o setor privado ou uma entidade privada responsável para manusear o fundo pode não ir, por exemplo, com os planos estratégicos do governo. Exatamente. É o que eu estava mesmo aqui a explicar. Por que eu pauto que deve ser por uma entidade privada? As entidades, essas organizações filantrópicas que se inserem nas comunidades para poderem promover o desenvolvimento, a educação, junto das zonas mais recônditas, ao financiar essas entidades filantrópicas, elas podem fazer melhor uso e vão garantir a transparência na gestão de contas. Este aqui é o caminho. Porque se formos a olhar para aquilo que canalizar este valor a nível do executivo, a nível do Estado, vamos voltar a ter as mesmas nuances
que é a questão da falta de transparência, é a questão do despesismo, é a questão do desvio da aplicação, é a questão a corrupção, ela já está dentro do pacote. É a questão de quais os critérios transparentes que irão determinar que esta pessoa é elegível para o financiamento. Então, este é que é o grande desafio. Este é que é o grande calcanhar de Aquiles que as ONGs, que as organizações não governamentais têm em fazer um financiamento junto da nossa economia. Agora, tem que existir aqui uma entidade que haja de forma transparente e que garanta que estes fundos serão bem aplicados. Esta é que é a minha visão com relação a este fundo e as demais iniciativas. Exato. Bem, vamos tentar rumar ao segundo tema, que também está relacionado à economia, como já é de lance, e vamos falar sobre os salários da nossa economia, que tem atrasado nos últimos tempos, em particular os salários no setor público. Fez referência em sua abordagem inicial sobre a tabela salarial única, as implicações que esta tabela salarial única podia criar como fonte de financiamento para a banca, mas tem outros efeitos. Nos últimos dias não sabemos quando é que os funcionários públicos recebem. Há esta dificuldade de percepção e levanta-se a possibilidade da falta de capacidade do governo. O governo não está a conseguir fazer a gestão das suas folhas salariais. E isso tem implicações na economia, porque geralmente nos finais dos meses temos assistido a um aquecimento da nossa economia pela flexibilidade dos mercados. Quais são as principais implicações que nós podemos ter na nossa economia devido a esse atraso dos salários? Bom, aí vamos começar mesmo do começo. Quando se faz a PF, que é aquilo que é a programação financeira, quando se faz quando se faz a programação financeira, que é a previsão, aquilo que é o orçamento para o ano seguinte, é baseado em certos indicadores. Estamos a falar dos indicadores, estamos a falar do custo de vida, estamos a falar do número de funcionários, acima de tudo. Vamos olhar para aqui. Do número de funcionários que estão registrados e cadastrados como agentes funcionários do Estado. Se olharmos para aquilo que foi a programação financeira, e a questão das programações financeiras, elas andam retrasadas, ou seja, o valor em que está a ser canalizado este ano, a programação foi feita em 2022. O número de funcionários e agentes do Estado que foi feita a programação de 2022 é diferente do número de agentes e funcionários que estão neste exato momento. Exato. Naturalmente que isto vai criar um default na folha de pagamento. Exato. O que eu quero dizer é, este ano nós assistimos vários encerramentos a nível da Polícia da República de Moçambique, em que foram enquadrados mais de 800 jovens, foram enquadrados mais de 1000 jovens. Números bastante avultados. Números bastante avultados. A questão que fica é, se estes mesmos, se foi feita a programação no ano passado, e este ano foram filtrados novos agentes com que... Há um custo incremental aqui, há um custo incremental para a própria folha salarial. Sim, há um custo incremental pela própria folha salarial. E isto acaba pesando por conta deste, nós chamamos, seria em contabilidade, como é que queríamos chamar, não há um ajuste. Exato. Não há um ajuste. Consequentemente, a falta deste ajuste, ou seja, neste momento temos mais pessoas a receber versus a capacidade de pagamento. Sem falar daquilo que também são os impactos da tabela salarial única que sofreram sucessivas alterações. Então, se temos mais pessoas a receber versus aquilo que foi programado, aquilo que foi planificado, porque este atraso não temos que olhar de forma isolada, que atrasou, por exemplo, o mês de junho, mas é uma planificação que é feita a nível anual. Então, se essa planificação é feita a nível anual, tem que se buscar aqui mecanismos para poder compensar
estes, não vou dizer desvio da aplicação, não vou dizer desfalques, mas para poder compensar este delay que existe. Então, este aqui é o grande desafio. Agora, associado, naturalmente, nós, ao longo do ano, nós encontramos situações de exonerações, as pessoas são exoneradas, mas elas mantêm os seus vencimentos. Exato. Há novas Nomeações. Há novas nomeações e isso acaba incrementando aquilo que eu custo. Então, é desafiador sim para o Executivo ir buscar um suporte para garantir o pagamento desta mesma folha nos dias previamente acordados. Giro. Agora, em termos, eu só estava a fazer aqui uma janela, ainda não cheguei na sua questão. Vamos chegar à questão na segunda parte do programa. Tá Vamos fazer um pequeno, curtíssimo intervalo e voltamos exatamente com primeiro as implicações e depois qual pode ser a solução que o governo pode ter a curto e médio prazo para tentar solucionar este problema que está a apoquentar e muito aos funcionários públicos. Muito certo, muito obrigado. Exato, exatamente nisso. Vamos a um curtíssimo intervalo de tempo e voltamos dentro de instantes. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, arrecadam prendas de casamento com festas de arrom. Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Mais uma vez, boa noite, caro telespectador e estimados internautas que nos acompanham a partir das diversas plataformas que o nosso canal disponibiliza para o efeito. O Análise Econômica está mais uma vez no ar para, junto de ti, trazer aquilo que são as principais análises que rodeiam a nossa economia, referente à última semana. E para já estamos aqui a tentar criar análises que estejam relacionadas às implicações dos atrasos salariais na função pública para a nossa economia. E já estava aqui a conversar com o Higínio em relação a isto, que perguntava de quais são as principais implicações. Deu naquilo que era a retrospectiva em termos de como é que isso tem acontecido, mas em termos de implicações diretas para a nossa economia. Muito bem, como eu ia explicando, que este fato é de prever, porque a programação financeira que foi feita o ano passado, ao longo deste ano, tiveram novos pontos, que novas admissões e por aí em diante, ou seja, é um fator que é previsível. Agora, em termos de impactos, naturalmente que isto vai acabar por destruturar aquilo que é a qualidade de vida do agente e funcionário do Estado. Por quê? Porque, por uma razão muito simples, se formos olhar, dos últimos 3 anos para cá, o Estado tem sido o maior empregador. Exato. E o Estado é que tem garantido oportunidades de emprego para as mesmas pessoas. Essas pessoas abrem mão de algumas outras situações, se calhar de abrir um negócio próprio, às vezes de tentar entrar no setor privado e vão para o Estado. Naturalmente, tudo bem, é um trade-off, é uma escolha. Exato. Mas este atraso vai deteriorar aquilo que é a qualidade de vida. Nós temos assistido diariamente a questão
da subida galopante dos produtos de Preços. primeira necessidade. Temos assistido todos os dias à pressão que exercem os transportadores em querer subir o preço da tarifa do transporte público. Estes mesmos funcionários públicos, grande parte deles, às vezes usam o transporte público. E nós sabemos que nas próprias vias, a falta de fiscalização faz com que os operadores, os cobradores, os motoristas acabam fazendo encurtamentos, acabam fazendo encurtamentos, entrevistas e tudo mais. Aquele funcionário público que devia gastar 50 meticais para poder ir ao local de trabalho tem que gastar diariamente 100 meticais. Ou seja, só 3.000 meticais deste mesmo funcionário público já acaba no transporte, sem falar dos outros subsídios. Então, isto vai deteriorar aquilo que é a qualidade de vida. E assistimos também, acho que há semanas atrás, houve um pequeno aparato ali sobre os funcionários do Conselho Municipal, que também falavam que queriam reclamavam o enquadramento da tabela salarial única. Exato, falavam de estar no enquadramento da tabela salarial única, pese embora o Conselho Municipal é autônomo. Exato. É autônomo, mas isso gera uma certa instabilidade e uma insatisfação. Naturalmente, se este indivíduo está insatisfeito, a qualidade na prestação de serviço será muito baixa. Reduzindo também a sua produtividade. Naturalmente vai reduzir a sua Gil, produtividade. boa noite, seja bem-vindo ao programa. Vou te convidar que entre nesta análise e para iniciar mesmo sobre as implicações dos sucessivos atrasos salariais para a nossa economia e tem sido característico do nosso país nos últimos dias. Boa noite, obrigado pelo convite. Vou cumprimentar o meu colega de painel, quem nos vê a partir de casa. Em relação a esse tema, é notório que quebra-se, como o meu colega dizia, o poder de consumo. Então, a economia que não consome, ou seja, um modelo econômico em que não tem os consumidores, não há movimentação de dinheiro. E quando não há movimentação de dinheiro, naturalmente, o que acontece é que a economia não cresce, não anda. Então, os atrasos sucessivos não só tem implicações na quebra do poder de compra e de consumo, também cria problemas sociais muito profundos, porque as pessoas não só têm o dinheiro para comprar bens e serviços de consumo, têm projetos de investimento familiares. Exato. Ficam paralisados. Isso não é muito bom para a economia e também para a imagem do próprio país. Aliás, eu comentava há pouco tempo que a governação está a mexer o ponto mais sensível do funcionário público, que é o salário. Que é o salário. Então, não sei com quem vai trabalhar o governo, porque o governo de Moçambique é o Conselho de Ministros. E o gabinete dos ministros são instituições fechadas, onde os funcionários da gente trabalham. Então, não me parece muito saudável o ministro, com aquele protocolo todo, deixar entrar no seu gabinete, sabendo que a sua instituição não recebeu salário para... Então, o nível de desempenho reduz, desempenho em termos administrativos reduz, as implicações é que a qualidade de serviços a serem prestados por essas unidades orgânicas ao público também fica deficitário, fica deficiente, a saber que, como dizia o meu colega, a maior parte desses funcionários do Estado não tem autocarros do Estado, como antigamente fazia-se. Havia uma rota ali a recolher. Próprios transportes públicos. Exatamente. Então, usa o mesmo salário para fazer face à mobilidade. Então, quando se quebra este poder, compromete-se muita coisa. Giro, onde é que assenta o problema? Onde é que está a ferida destes sucessivos atrasos? Eu acho que é planificação. Há falta de planificação no governo? A planificação existe, mas é uma planificação ad hoc. As planificações ad hoc naturalmente geram esses desconfortos, esses sucessivos desequilíbrios do próprio funcionamento normal das instituições. Ou seja, podemos dar a razão, desculpas de que a tabela salarial única está sendo problema para a tesouraria ou está sendo naturalmente revista para que haja enquadramentos, etc, etc. Mas isso tudo recai numa única palavra: planificação. Se a planificação falha, os processos também ficam comprometidos. Aliás, eu dizia que num país sério, em que as nomeações são via concurso público,
para assumir cargos de PCA, diretores nacionais, etc. Cargo público ou seja, concurso público ou concurso interno entre os funcionários. PCA da sede civil já teria posto o seu cargo à disposição há muito tempo, só por ter falhado 25 de junho pagar salários. Exato. Já teria colocado o cargo à disposição. Ou a pessoa que o colocou ali já o teria exonerado. Sabemos que os PCAs são nomeados pelo governo, não é? Via resolução do Conselho de Ministros, mas já teria sido exonerado, nomeada uma comissão ou um outro representante para fazer face a essas mexidas sucessivas dos instrumentos que pagam salário. Tudo lei como lei e regulamento sucessivos a serem mexidos. Mas via também a circulação do comunicado da UEM, os docentes também, incluindo o CTA, não está a conseguir pagar, e as desculpas é que, em termos administrativos internos, o UEM já fez a sua parte, aguardando resposta de CETCIF, que é a entidade do Estado responsável para os pagamentos. Exato. É como quem diz, chutamos a culpa para uma instituição. Então, neste momento, todas as instituições de administração direta do Estado que não conseguiram pagar, a culpa é de CETCIF, que tem PSA, tem administradores, mas um grupo de técnicos que não está a conseguir responder aquilo que é até o direito. Há uma dificuldade de estrutura. Chama-se o direito, porque o salário é um direito, não é um favor, é um direito. O funcionário, no final do mês, tem que pagar, tem que receber salário. E a política moçambicana é que paga-se salário até no máximo dia 30. Essa que é a política salarial. Hoje é dia 5. E hoje já é dia 5, as pessoas não sabem quando é que vão receber. Eu mesmo também não recebi salário. Então, é complicado. Sendo complicado, principalmente classe docente, tem que imaginar quais são os impactos na sala de aulas, não é? Exato. Porque um docente com dificuldades financeiras, claro, falei do poder de compra, até não vai se alimentar bem, e não se alimentando bem, fica difícil ele evitar esforços para lecionar com qualidade e ainda com aquela, digamos assim, vontade de contribuir para o desenvolvimento cognitivo dos seus estudantes, alunos, por aí em diante. E para o país, como é que se resolve este problema de forma direta? Bom, de forma direta eu acho que tem que se fazer aqui um reajuste que é reduzir o nível de contratação. Já houve um sinal por parte do porta-voz da PRM, do comandante da PRM, que disse que pelos próximos 3 anos já não haverão contratações a nível da formação básica. Da formação básica. Então, isso já é um sinal de que, porque a PRM estava a absorver muita camada jovem. Então, isso já é um sinal de reduzir a contratação. Outro dado indicador aqui que eu acho que é reduzir a questão dos ministérios. Olhamos, por exemplo, aqui. Temos a questão da Imopetro, temos aqui a questão do MIREM, temos a questão aqui da ENH. Quer dizer, no final do dia, se nós formos a ver, são todos MIREMs, são todos de recursos minerais e energéticos. Então, se houver aqui naturalmente uma redução daquilo que são os ministérios e agregar a eles todos por setores ou por área de produção, provavelmente teremos menos pessoas na função menos PCAs, menos administradores, menos diretores. São cada vez mais um custo oneroso para o próprio Estado. Teremos menos pessoas na função pública e teremos menos trabalhadores, mais pessoas a trabalhar. Porque o que acontece é que todos esses, no final do dia, tudo bem que há regulamentos e que, se calhar, naquilo que é a descentralização, abre espaço para esses outros ministérios, mas, sob o ponto de vista de racionalização de custos, para mim devia-se filtrar e criar-se um ministério único, por forma a garantir melhor a racionalização de custos. Este aqui é um dos pormenores. Gil, soluções para fechar? Eu acho que essa aqui é a política atual do governo. E não me parece que seja de autoria do governo de Moçambique. Pode ser até teoria, imposição do FMI, Banco Mundial, etc. Vamos fazer as contas.
Quantos moçambicanos existem? 32 milhões de moçambicanos. Ok, disse que o Estado é o maior empregador de Moçambique. Quantos funcionários existem? Não chega ao meio milhão. Então, estamos a dizer que o Estado, o governo de Moçambique, não consegue pagar menos de meio milhão de funcionários do Estado. Sendo mais de 33 milhões de Não faz moçambicanos. sentido. E também não faz muito sentido dizer vamos suspender as contratações porque a massa salarial é pesada. Não. É que nessa massa salarial é pesada porque os quantitativos que são ali aplicados em certos níveis absorvem quase o salário de uma centena. De pessoas que poderiam naturalmente estar enquadradas. Então, eu acho que a política de contenção ou suspensão de contratações pode ser problemática e pode gerar tensão. Por quê? Porque as faculdades hoje estão a formar com uma visão daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos de enquadramento. E você suspende 3, 4 anos de contratação e ingressos. Então vai gerar contestação, vai gerar frustração dos tecidos que estão sendo formados. E criação de convulsões sociais. Convulsões sociais. E é muito perigoso ter convulsões sociais dos intelectuais, de pessoas informadas. Um Estado com esse tipo de insurgência, o governo pode ser insustentável. Esse é um ponto. Outro ponto é que dos cortes que estão sendo anunciados pelo governo, por exemplo, redução de quantitativo na tabela salarial única, redução de massa salarial, não sei como eles chamam o termo ali nas finanças, só ajudou o governo a poupar 500 milhões de meticais. Dos cerca de 2 mil milhões de meticais exigidos pelo FMI. O FMI quer que o governo consiga poupar cerca de 2 mil milhões de meticais. Exato. E neste momento, dos cortes que o governo conseguiu fazer, só lhe ajudou a poupar 500 milhões de meticais. Então, fazendo uma análise econômica, como já é o programa, estamos a pensar que o governo está a fazer cortes em rubricas que não lhe ajudam. Quais são as rubricas certas? Chama-se despesas com pessoal, que é pagamento de remunerações, ajudas de custos, etc. Essa rubrica não lhe ajuda a poupar o que devia. Então, se me perguntasse qual seria a solução, eu estou a ver uma, que é a revisão do decreto aprovado sobre questões de contratação de bens e serviços para o Estado. Há uma cláusula ali, acho que é uma das linhas, que diz respeito sobre adjudicações diretas. Aquele artigo está sendo muito mal usado pelos gestores das instituições, é onde começa-se o problema de sobrefaturação, contratos mal orientados e que consomem e absorvem a maior parte do orçamento do Estado, porque é ali onde circula o dinheiro. Por exemplo, quem me pode convencer que 88 milhões de meticais é racional para alugar 21 viaturas para fazer o CNE, para estar e funcionar num mês para gerir o processo de recenseamento eleitoral? Isso é sobrefaturação, é um crime financeiro. Até que foi bom o ministro Max Tonela ter mandado cancelar este contrato. Então, é aquela rubrica que eu penso que o governo tem que sentar, começar a estabelecer tetos de como e quando o Estado tem que gastar. E há de ver, se isso se mexer, vai se poupar muito dinheiro do que essas rubricas de corte de salários, que só lhe ajuda a poupar menos que 1%, que é aquilo que é necessidade. Então, eu acho que massa salarial não é o problema, porque o Estado não está a empregar muita gente. É um falso argumento esse, eu acho. Porque se não consegue pagar 385 mil funcionários, Alguma coisa não está boa. Estamos a falar de 385 mil funcionários e agentes do Estado. O governo, o Estado não consegue pagar esses num país com 32 milhões de cidadãos. Quais são essas PMEs que vão absorver essa gente toda, incluindo esses licenciados que estão sendo formados? Então, eu acho que se é uma recomendação do FMI, Banco Mundial ou outros parceiros de cooperação, está a empurrar o governo para uma insurgência social sem precedentes.
e de difícil solução. O governo, o Estado tem que continuar a empregar pessoas, sim, em setores prioritários. Saúde, educação, polícia, já que o Estado não está seguro em termos de violência, forças armadas, ou seja, toda a componente de defesa e segurança, força de defesa e segurança, tem que continuar a recrutar. O serviço de inteligência também precisa de gente, o poder judicial também precisa do pessoal. Hoje temos poucos procuradores para muitos processos. Então não se pode congelar num contexto em que o país tem que se organizar nessa vertente. Daí que eu penso que a rubrica que pode solucionar a questão de atrasos salariais, falta de liquidez, etc., não é reduzir quanto o ministro recebe, quanto o deputado recebe. Não. É quanto o governo gasta para adquirir bens e serviços. É ali onde circula muito dinheiro. Eu acho desnecessário e muito sobrefaturado. Está aqui, por exemplo, o Conselho Municipal aqui da Matola vai gastar cerca de quase 1 bilhão de meticais para reabilitar estradas com areia, etc. Areia que não se importa. E o Ministério das Finanças está a assistir. Era esse dinheiro como um poder descentralizado, a administração indireta do Estado, que tem que cobrir as suas despesas de funcionamento e pagar dividendos ao Estado. É assim, é como uma empresa produziu receitas, pagou os dividendos aos outros, o que resta tem que entregar ao Tesouro. Não é assim como funciona. Esses municípios nem financiaram as suas próprias despesas de forma autónoma. Mas é por causa de esta rubrica de decreto que eu acabei de mencionar, onde a maior parte do dinheiro é queimado. Aliás, aqui na Nampula, aqui o Vahanli já vai adquirir uma viatura de cerca de 4 milhões de meticais. Estamos em julho, eleições em outubro. Essa viatura é para quê? Serve para quê? Aquele contrato, sendo um procurador ali da zona, da jurisdição, ia mandar anular, ia mandar cancelar. Eu, um procurador nessa condição, mandava cancelar aquele contrato. Ou aquele concurso, mandava cancelar. Ou o Ministério da Economia e Finanças mandava cancelar aquele contrato. Porque o Vahanli não vai usar essa viatura. É uma forma de tirar o dinheiro através dessa empresa que vai ser adjudicada de forma direta para financiar, se calhar, até campanha eleitoral, etc, etc. Então, a rubrica onde circula dinheiro que o Estado precisa para não se sentir sufocado é na contratação de bens e serviços para o Estado. É onde circula muito dinheiro de forma desnecessária. Até reabilitações aqui assustam. Exato. Aliás, só por falar de reabilitação, essas torres aqui, as torres aqui, tem uma ali, recursos minerais e energia, outra é Ministério de Justiça. Sim, aí na Avenida dos Portistas. Exatamente, Ministério de Justiça. São torres novas, inauguradas com tudo novo. Mas o Ministério da Justiça ao lado adjudicou de forma direta a uma empresa para fazer manutenção e vai gastar 33 milhões. Como é que vai se gastar 33 milhões a um empreendimento novo? É para reabilitar o quê? É para manutenção do quê? Algo novo. É como tu compras a viatura amanhã e depois vais gastar 1 milhão de meticais para manutenção da própria viatura. Uma viatura nova. Não faz sentido. Então são essas rubricas que eu penso que se o governo fazer um mapeamento a todo o país das instituições de administração direta, instituições de administração indireta, e rever aquele decreto que autoriza esses gestores para adjudicações diretas menos eficientes, sem obedecer alguns critérios, normas de procurement, vai conseguir poupar muito dinheiro e não ter problema de liquidez. Exato. Companheiro, vamos passar para o nosso último tema de painel, mas o tempo também já não nos é favorável. Vamos falar sobre esta nova plataforma de exploração de gás natural liquefeito que está para ser montada na bacia do Rovuma. Quais podem ser os benefícios para o país e os principais desafios para as empresas nacionais em termos de proveitos neste projeto? Bom, Fez embora o projeto ser em offshore. Sim. Só o facto do projeto ser offshore já me deixa com uma situação beliscada. Exato. Porque os projetos offshores, eles têm uma particularidade. Andam em contra-maré aquilo que chamamos da AML, que é Anti-Money Laundering, que é, ou seja, eles o que declaram não tem, ou seja, aquilo que eles declaram
não corresponde aos reais números. Em termos de exploração. E em termos daquilo que é a sua política, eles não têm uma obrigatoriedade na prestação de contas. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que eu não percebo o porquê a curto prazo está-se a avançar para uma segunda plataforma se esta primeira plataforma não existe um ganho tangível a nível de base, a nível da população. O país continua endividado, as pessoas continuam desempregadas. Quer dizer, os proveitos desta plataforma ainda não se fazem consentir no tecido social? Sim, no tecido social não, nem tanto. Pode-se fazer, se calhar, sentir naquilo que é no erário público, mas no tecido social nem tanto. Então eu não vejo, na minha perspectiva, não vejo o porquê de avançar-se para a segunda plataforma se a primeira não há uma firmeza, não há coisas tangíveis que até um ateu consegue perceber os benefícios da primeira plataforma. Então eu não vejo muito bem, a menos que haja aí um conflito de interesses. Haja um conflito de interesses, por quê? Porque nós olhamos, temos um quinquênio, não é? Exato. Temos um quinquênio e é do interesse que este projeto seja resolvido dentro deste quinquênio, avance, dentro deste quinquênio. Termine o mandato quando já tenha-se fechado o projeto. Já tenha-se fechado o projeto, a questões protocolares que nós conhecemos. Então, eu só vejo... Os elementos de transparência que fazia referência na sua primeira... Eu só vejo a celeridade nesta segunda plataforma com o objetivo de fechar o quinquênio. Porque, na minha percepção, podia-se ver no próximo quinquênio esta segunda plataforma. Depois de sentir os efeitos desta. Gil, por que a curto prazo a existência dessa segunda plataforma? Quais são os benefícios que o povo moçambicano pode ter, o tecido social, mas também as pequenas e médias empresas? É um desafio, é uma pergunta que me coloca também com frios de interesse, não é? Mas é o seguinte, as ciências do setor dizem que as plataformas flutuantes são usadas quando se verificam as seguintes condições. A primeira, nós chamamos de stranded reserves, ou significa reservas encalhadas. Encalhadas em termos econômicos, localização geográfica. Falou de offshore, por exemplo. Offshore, estamos a falar de uma coluna de água cerca de 2.500 metros. Então, quando se verifica, em termos técnicos, uma coluna de água dessa natureza, fica difícil desenvolver essas reservas com uma planta em terra, por causa de correntes fortes que podem danificar os pipes ali, e também a planta em relação ao offshore está a cerca de 50 km, então tem que imaginar pipeline 50 km para encontrar reservas, é insustentável, em termos técnicos. Depois... Mas Gil, é o nosso caso? É o nosso caso, principalmente naquela área 4, é o caso. Sim, porque é na área 4. Está na área 4. Esse é o nosso caso. Aquelas reservas, tecnicamente, são reservas encalhadas. Geograficamente, economicamente. Então quer-se fazer um task force. A própria geologia ali não ajuda lá tanto. Então, quando é assim, e as reservas são abundantes e querem ser monetizadas, a ciência explica que a única hipótese para viabilizar o projeto é via mesmo uma plataforma flutuante. Essa é que é a filosofia técnica. Agora, por que já para já? Eu posso concordar já com o meu colega do painel quando diz se calhar o quinquênio está a fechar, quer-se fechar esses assuntos agora, porque não se sabe como é que são negociados naturalmente esses tipos de termos. A falta de transparência. Daí que eu acho que esta referência de gestão de recursos naturais, principalmente petrolíferos, com uma visão quinquenal, não é correta, porque esses projetos são assinados hoje para fechar o quinquênio, mas a sua implicação, a exploração, é 5 anos depois, ou até mais. Aliás, só para construir um barco, leva em média 4 a 5 anos. Então, se assina o contrato de viabilização do projeto hoje, não pode pensar que... Vamos falar de 2027, por aí, a ser testado o primeiro carregamento. Então, 2027, nós estamos a dizer o quê?
Estamos dizendo que o governo atual já não está lá. Exato. Então, vale assinar hoje para viabilizar certos interesses que não sabemos se são interesses pela parte do governo, da concessionária, mas essa flexibilização visa mesmo para fechar acordos quinquenais. Mas só para terminar, vê viabilidade econômica e técnica nesta flexibilidade? Ou existem objetivos obscuros? Está claramente objetivo, está claramente transparente nisto e há objetivos acima da expressão técnica e econômica. Em termos técnicos, as reservas devem ser desenvolvidas como uma plataforma flutuante. Isso não resta. Mas em termos de tempo? Agora, em termos de timing, como eu dizia, o plano quinquenal se previa que tem que se desenvolver e monetizar esses recursos. Então, o gestor do Pelouro, para cumprir com aquilo que é o mandato presidencial, não é? Foi nomeado pelo presidente, tem que viabilizar este projeto. Daí que esta flexibilidade toda para fechar e cumprir com os termos pelo qual foi incumbido a fazer. Esta correria pode prejudicar os benefícios do país em relação aos projetos? Eu acho que sim. Por quê? Porque nós temos uma lei, decreto-lei, que regula todos os benefícios do conteúdo local, PMI, etc. ali. Mas não temos uma lei de conteúdo local que dá um enforcement às empresas a participar nesse tipo de negócio. 2, temos também na lei aquilo que se chama gás doméstico, que é 25% daquilo que foi produzido. Num contexto desse, não é possível tirar o gás doméstico do alto mar numa plataforma flutuante para onshore e desenvolver a indústria local. Daí que os benefícios, quer fiscais, serão reduzidos, benefícios sociais, emprego, empregabilidade e formação também serão reduzidas. A questão de participação do empresariado nacional nesse tipo de empreendimento também é reduzido. E aí, juntando esses ganhos todos, estaremos a dizer que o governo vai ganhar pouco nesse projeto. Ganhando pouco nesse projeto, não vai responder àquilo que é a demanda de investimento que tem que fazer para a sociedade. Então, não é um projeto que temos que bater muitas palmas de que vai nos ajudar a sair do sufoco agora. Não, isso não vai ser assim. Só para dar exemplo, eu estava a ler agora o Diário Econômico, dizia que a plataforma Coral Suleste que começou a produzir vai só contribuir com cerca de 70 milhões de dólares anualmente. Essa é a Norte. Esta que está a produzir. Sim, sim. Anualmente vai contribuir 70 milhões de dólares para o cofre do Estado. Até agora, dos carregamentos que foram feitos, parece que o ministro Max Tonella veio a público dizer que já tem mais ou menos 34 milhões de dólares. Então, a questão... São números que parecem grandes, mas a questão, se são grandes, médios ou pequenos, temos que saber se Moçambique ficou com 34 milhões de dólares, com quanto ficaram as empresas multinacionais. Essa pergunta ninguém consegue responder. Por quê? Porque naturalmente aquilo que se diz, e se calhar... E depois ali a exploração é por quantidade, os ganhos obviamente, é por quantidade. Sim, o regime fiscal é aplicável no petróleo produzido. Sim, é 2% daquilo que é produzido. Então, a falta de um mecanismo de controle dos custos, quer operacionais, custos recuperáveis, custos de investimento, receitas, ou seja, entradas e saídas, nos torna tão cegos e não conseguimos perceber se estamos a ganhar, mesmo com esses 34, se é que estamos a ganhar ou estamos a perder. Porque essa indústria, em termos de modelo econômico, dispõe que o Estado tem que se beneficiar o máximo possível do que as empresas multinacionais. Agora, esse modelo existe para o domínio público? Não sabemos. Se não existe, vamos especular. Ou estamos a ganhar, ou estamos a perder. E essas respostas só podem ser respondidas tecnicamente com os gestores do setor. Gino, vou pedir que dê os seus pontos finais em relação ao programa e agradecemos pela sua honrosa presença cá. Bom, é só de lamentar que o tempo parece curto. Exato. Quando são temas de extrema relevância nacional, exato, o tempo parece... queremos deslanchar de todas as formas. Muito certo, o tempo parece curto. Contudo, eu volto mesmo volto àquilo que é a minha tecla. Diante destes megaprojetos, diante da situação em que o país vem vivendo, eu acho que é desafio investir na área de formação, é desafio de investir na área de capacitação, porque só um país com as pessoas formadas e treinadas
o nível de desenvolvimento humano ele vai aumentar e as pessoas terão capacidade de autocrítica e de produzir novas e de criar novas forças de produção. Então tem que se investir mesmo na área de educação e área de formação. O capital humano. Gil, ao pedir os seus pontos finais em relação ao programa e agradecemos a sua honrosa presença. Eu concordo com o meu colega de painel. Dizia, conheceu o economista americano George Gilder, diz que se um país tem recursos abundantes, naturais, e não desenvolve, o problema desse país não é falta de investimento, é conhecimento. Então, como é que se adquire conhecimento? Naturalmente, investindo na formação, ensino, na ciência, técnica, tecnologia, é isso. Ou seja, podemos dar exemplo que essa tese do George Gilder é válida com esses projetos que nós temos. Quem está a explorar não são os moçambicanos. A tecnologia vem de onde? Não vem de Moçambique. Coral Sul foi feito na Coreia do Sul. E depois veio navegando as águas até aqui. Plataforma essa também. segunda vai ser, se calhar, feita lá. Vai ser feita lá e navegar até as águas daqui. Isso significa que internamente não estamos a produzir conhecimento para responder às necessidades, para monetizar nossos recursos. Então, a culpa é de quem? É do nosso Sistema Nacional de Ensino. Não estou a dizer que podemos correr e preparar, termos uma... Desenvolvimento de competências. Não, isso não é possível em nenhuma parte do mundo. Mas enviar quadros para que depois... Aquilo, a Tailândia faz assim, chama-se formação futurística. Apareceu uma empresa N para fazer pesquisa, produção. Enquanto se faz a pesquisa, os tailandeses estão a formar indivíduos, quadros para a fase seguinte, que é produção. Terminou a pesquisa, a produção está a começar, a N já tem quadros preparados nacionais para ocupar os postos. Em Moçambique nós fizemos assim, enquanto a pesquisa decorria, formávamos pessoas da pesquisa. A pesquisa acabou, os quadros já foram formados, já não tem já emprego. não há pesquisa. Está a chegar a fase de produção, já não tem quadros para ocupar. Então, nós estamos com uma política muito confusa sobre a componente de formação. Eu preciso sentar e pensar. Isso só é resolvido por uma lei de conteúdo local, ajudaria isso a dar um enforcement, quer o governo, quer as próprias multinacionais, a responder essas causas. Gil, muito obrigado. Gil, mais uma vez, muito obrigado. Mas um especial obrigado vai a ti, caro telespectador e ilustre internauta que acompanhou-nos nesse espaço de desenvolvimento de 1 hora em que discutimos a questão da exploração de gás na província de Cabo Delgado, em particular da nova plataforma. Falamos dos atrasos salariais e a sua implicação na economia, mas também sobre financiamento para a província de Zambésia a partir do projeto Compacto 2. Quarta-feira sim, este foi o Análise Econômica desta semana.